Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela está escrita ali que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Martinho Lutero entendeu isso lendo a Escritura. Ele entendeu isso e ele passou muito tempo sofrendo por causa desta frase, pois ele era um padre, né, romano, e quando ele leu isso na Bíblia, o Espírito Santo despertou, aguçou dentro dele, ele passou a compreender sobre a fé, e levaram lá, foram vender indulgências para ele, essas coisas. Ele recusou e disse: o justo viverá pela fé. Então ele pegou essa parte na Bíblia. Mas eu quero também falar um pouquinho com você sobre a fé. A fé precisa vir primeiro. A fé precisa vir primeiro na pessoa. Por isso é que Paulo escreveu que o justo vive pela fé. A fé em Cristo Jesus. Então a fé precisa vir primeiro. Havia um menino, filho de um homem muito importante, que estava tão doente que os médicos já não podiam ajudá-lo. Em João 4, 46 a 54, passa essa passagem aqui deste menino. E os médicos não podiam ajudá-lo mais. Chega num ponto em que a força do homem, o conhecimento do homem, não é possível mais. A força do homem, o estudo do homem, a ciência, ela vai até aonde ela pode ser possível fazer alguma coisa. Mas do possível para frente, do impossível para frente, é Deus. Entra a fé. A fé precisa vir primeiro. Então, os médicos não podiam fazer mais nada ao menino. Seu pai ouviu falar que Jesus estaria na cidade e foi logo procurá-lo. Você sabe disso também, né? Que aí todo mundo pratica a palavra de Deus, mas de uma forma contrária. Uns têm aí um trinitariano, né? Uma trindade celestial que não está na Bíblia Sagrada. Então eles professam isso também. E também outros que vivem em busca de imagens, de idolatrias, essas coisas todas. Mas no fundo, todos esses grupos há de cair nas mãos de Jesus, ou seja, para a salvação, ou seja, para a condenação eterna. De uma forma ou outra hão de cair nas mãos de Jesus. Mas esse pai desse menino, que estava nessa situação difícil, quando viu que Jesus era um homem muito simples, que é a simplicidade que faz a grande diferença, né? A simplicidade faz a grande diferença. Então, quando ele viu que esse homem, que Jesus era muito simples, ficou um pouco desanimado. Ele desanimou um pouco de falar com Jesus. E ele disse, meio desconfiado com Jesus, ele disse: por favor, venha comigo à minha casa. Ele falou assim com Cristo: venha comigo à minha casa. Meu filho está muito doente. Ele expressou isso a Cristo, dizendo que o filho dele estava muito doente. A gente sabe que hoje tem muitos pais passando por este mesmo problema. Tem uma criança internada, tem um filho envolvido nos vícios por aí afora, mas ele não tem coragem de procurar por Jesus. Ele não tem coragem. Ele se mete num sistema que esse pai, ele tem um sistema de orgulho. Então ele não procura por Jesus. Se montar um barracão muito maravilhoso, cheio de brilhos por dentro,
cheio de luzes por dentro, muito cheio de chique-chique, como diz, né? Lá ele vai. Mas quando se trata de um local simples, humilde, ele não vai, porque o orgulho dele, a superstição que ele carrega com ele deixa o filho sofrer, ele deixa alguém da família sofrer, ele não procura Jesus por causa do orgulho, por causa da superstição que ele carrega. E esse pai aqui ficou mais ou menos assim também, de ver a simplicidade de Jesus, a maneira de Jesus tratar, a maneira de Jesus falar, a maneira de Jesus receber as pessoas. Ele ficou desconfiado. Então, disse que se eu não curar o menino, você não vai crer em mim, Jesus disse para ele. Se eu não curar o teu filho, você não vai crer em mim? Não é assim, disse Jesus. Então o homem sentiu que a vida de seu filho dependia de sua fé em Jesus. A doença, aquela lepra no leproso, você já se viu falar nisso, né? Aquela lepra, para ser curada, para ser retirada do leproso, dependeu da fé do leproso. A fé do leproso. Toda doença, tanto espiritual como carnal na pessoa, ela depende da fé para sair da pessoa. Se você não tiver fé, estiver só pensando na cura, e para depois nem agradecer mais Deus, sair por aí, você sabe que dificilmente você vai ser curado, porque depende da fé. É preciso a fé primeiro. A fé tem que vir primeiro. Entendeu, abençoado? Você está entendendo? Então ele percebeu que Jesus podia ler seus pensamentos. O homem, o pai desse menino, percebeu que Jesus podia ler os seus pensamentos. Senhor, desça antes que meu filho morra. Ele falou assim com o Senhor: desça antes que meu filho morra. Você vê que a fé começou a agitar nele. A fé começou a movimentar nesse pai. Jesus disse para ele: vá, seu filho vive. E o pai, aquele homem, acreditou no momento em que Jesus disse: vá, seu filho vive. A febre do menino baixou e ele começou a melhorar. Seu pai não havia visto isso acontecer, mas voltou para casa tranquilo, voltou para casa numa paz imensa, porque ouviu a voz de Jesus dizer: vá para a tua casa, o teu filho vive. Você vê que coisa mais poderosa, mais rica, mais simples, mais gostosa de uma família, um pai ouvir isso. Pensando que eu vi uma coisa extraordinária naquele momento. Daí ele ouviu uma simplicidade: oh Senhor, vai para a tua casa, o teu filho vive. Esse homem percebeu que Jesus estava lendo o pensamento dele, sabendo que ele tinha fé, que a fé estava movimentada nele. Então ele voltou para casa tranquilo, sabendo que Jesus curara aquele moço querido, porque primeiro Jesus ajudou o pai a ter fé, viu? E só depois curou seu filho. Jesus ajudou ele a acreditar, ele ter fé. Por isso o pai, o homem, o patrão desceu, e lá ele pôde encontrar aquele moço curado. Então, quando a gente procura Cristo, procura Jesus verdadeiramente, mas verdadeiramente, assim, de uma maneira simples, sem duvidar, de um jeito tão simples, acreditando, como o leproso chegou em Cristo também, disse: Senhor, se tu quiseres, bem pode limpar-me. Ele passou todo o poder para Cristo, ele passou o dever, a obrigação da limpeza dele, da cura para ele,
para Cristo, porque quando ele disse, se o Senhor quiser, ele estava dizendo, o poder está com o Senhor, e eu tenho fé que o Senhor me cura, mas isso é se o Senhor quiser também, porque na Bíblia diz lá atrás, no Velho Testamento e aqui no Novo Testamento, diz que Deus ama aquele que Ele quer, e aquele que Ele não quer, Ele não ama. Então por isso o leproso disse, se o Senhor quiser, bem pode me curar. Então não teve como Jesus fugir disso, porque ele viu a fé manifestando nesse moço, nesse leproso. E Jesus disse a ele, eu quero. Olha para você ver uma coisa, ele disse, se o Senhor quiser, bem pode me limpar. E Jesus, vendo essa simplicidade, essa fé que estava primeiro no moço, acima da lepra, Jesus respondeu para ele, eu quero. Você falou certo, você fez a pergunta certíssima, eu quero. E disse a ele, ser limpo. Naquele momento ele ficou limpo. Poderia ser um câncer, poderia ser um problema nas pernas, no braço, aonde quer que fosse, na cabeça, podia ser aquilo que vocês ficam com medo por aí afora, todo dia, com todo ali um diagnóstico médico, você tem medo. Podia ser a coisa mais difícil para a ciência dos homens, mas quando Ele quer e você procura Ele, com a fé primeiro manifestando, Ele cura, Ele liberta, Ele levanta você, Ele coloca você em cima, como foi o cego de Jericó, viu? O que você quer que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Você quer que eu faça isso? Eu quero ver. Você é limpo, então tá, já começa a enxergar agora. É assim. Agora você fica no mais ou menos, no será, talvez. Será que vai dar certo? Abençoado, em nome de Jesus, eu oro, suplico a teu favor, para que você coloque a fé em primeiro lugar, coloque a credibilidade em Cristo em primeiro lugar. A Bíblia diz para amar Ele em primeiro lugar, que o resto tudo é acrescentado os bens materiais, é acrescentado tudo na sua vida, é acrescentado a espiritualidade, é acrescentado a saúde. A doença não suporta com a fé, a doença não aguenta, porque ela é do diabo. Mas basta você procurar a verdade, procurar Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Ele disse, se você vir a mim, eu alivio você do mal, de todo problema eu alivio você. Então, em nome de Jesus, eu suplico que você também possa imitar este homem, possa fazer assim como também fez o leproso, como fez esse senhor, esse centurião. Você deve fazer isso, primeiro acionar a fé. Eu vou lá na igreja Cristo Vivo porque eu tenho fé, porque a palavra lá é verdadeira, a palavra lá é certa, em nome de Jesus. Eu suplico em favor de todos os trabalhadores, tanto seja da maneira que for, dos mecânicos, dos eletricistas, dos pedreiros, dos serventes, dos que estão internados, os que estão doentes em casa, numa cadeira de roda, aí no andador, sem poder andar. Eu suplico a teu favor, abençoado, mas coloque a fé em primeiro lugar. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu peço a teu favor e da tua família, porque a fé está conosco em primeiro lugar, e a fé em Cristo Jesus.